Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. E estamos aqui novamente, né, para dar continuidade a esse nosso workshop da Natrip sobre o Caminho de Santiago. E agora, fazendo a etapa 3, que é a última etapa desse workshop, né? E a gente vai tratar nessa próxima etapa do seguinte tema que eu vou mostrar aqui para vocês. Parte 3 do nosso workshop sobre o Caminho de Santiago. A gente vai querer falar agora um pouco sobre a história do Caminho de Santiago. A história que diz respeito a essa rota de peregrinação antes e depois do século IX. Por que o século IX, a gente já vai ver. E também falar um pouquinho sobre outras versões historiográficas não oficiais, ou seja, que não são aceitas oficialmente, né? Mas, enfim, existem e a gente quer mencionar para vocês, sem o intuito de querer abrir polêmica, mas dizer que existem também, tá bom? Então vamos lá. Então a gente vai falar sobre a história do Caminho de Santiago, desde o século IX, né? O porquê de haver essa data bem marcada no nosso calendário, no ocidental. Vamos falar também sobre essas rotas de peregrinação pela Península Ibérica, como rotas de deslocamentos de grupamentos humanos que ocorrem desde o período da Idade Média, lá da Idade Média não, me desculpem, da Idade da Pedra, desde o período neolítico, na pré-história, né? Ou seja, o período neolítico é um período da pré-história, né? Então a gente vai falar disso também e vai abordar rapidamente um pouco sobre essa versão historiográfica considerada não oficial. Tá bem? Então vamos lá. Para fazer o Caminho de Santiago, desde o século IX, como a gente mencionou, e como a gente pode ver nessa lâmina, ou seja, desde os anos 800 depois de Cristo, muitas pessoas se decidiram por peregrinar até essa localidade. E por quê? Por conta da historiografia oficial que delimitou ou designou que ali teria sido encontrada a tumba do apóstolo Tiago Maior, do apóstolo que foi maior, aí no caso quer dizer mais velho, para se diferenciar de um outro Tiago, que também foi apóstolo de Jesus, mas que era mais novo que esse, então era chamado de menor. Menor por ser mais jovem. Então, assim, tem a ver com idade e não tem nada a ver com importância, né, em termos de ter sido apóstolo de Jesus, tá bem? Então, a historiografia oficial relata que lá foi encontrada no século IX, por volta ali entre os anos 1800, desculpe novamente, entre os anos 814 a 820, uma tumba por um monge que via chuvas de estrelas caindo sobre um determinado local lá nos campos, né, daquela região. E daí vem o nome de Compostela, porque em latim, campus stellae eram os campos onde as estrelas choviam ou caíam, que esse monge via. Então, e lá foi encontrada efetivamente uma tumba, né, com restos mortais, que foi atribuída pela historiografia oficial
ao apóstolo de Jesus, Tiago Maior. Tá bem? Então, desde o século IX, existe uma peregrinação que vem, assim, portanto, desde 1.200 anos atrás, praticamente, né, ocorrendo, e os peregrinos lá correm por vários motivos de ordem religiosa, de ordem espiritual, por penitência, enfim. Isso tudo são motivos que, ao longo desses 1.200 anos, levaram pessoas, muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, a percorrerem essas rotas até visitar esse túmulo que foi encontrado lá e onde hoje fica a Catedral de Santiago de Compostela. Tá bem? Mas antes do século IX, antes de ter sido encontrada essa tumba, muito antes até, já se observavam indícios de que grupos humanos percorriam, caminhavam por essas rotas, não até Santiago de Compostela, mas indo além, até um local que hoje é conhecido como Finisterre, que, como o nome já diz, quer dizer o final da Terra. Né? É uma região ali onde termina a Península Ibérica, né? Um dos extremos oeste dessa península, e dali em diante você vê só o Oceano Atlântico. E para esses grupamentos humanos, eles acreditavam que ali era o fim da Terra, por isso o nome Finisterre. Né? E eles iam até essa localidade para cultuar suas divindades, fazer também rituais de procriação, para que a espécie, né, para que os membros daqueles grupamentos se perpetuassem. Né? Enfim, era uma época que não existia o conceito de casamento, como nós temos hoje bem consolidado na nossa cultura. Então, se faziam rituais de procriação para que novos membros nascessem e aquele grupamento humano continuasse preservado, né? Continuasse existindo. Tá? E isso acontece desde a época neolítica, ou seja, lá na Idade da Pedra. Né? E vejam bem, antes do Neolítico, nós tínhamos o Paleolítico. Paleo quer dizer antigo, né? Ou mais antigo, e lítico é a palavra de origem latina que quer dizer pedra. Né? Então, no Paleolítico, os grupamentos humanos eles tinham uma cultura, um conhecimento adquirido muito menor e eles tinham que ser grupamentos totalmente nômades para ir atrás da caça, atrás do seu alimento, com ferramentas, não ferramentas, mas com utensílios que eles encontravam na natureza, já prontos. Né? Pedras, galhos, pedaços de madeira, com os quais eles abatiam as presas e se alimentavam. Depois disso, no Neolítico, esses grupamentos já aprenderam a dominar a construção dessas ferramentas de pedra, né, ou de madeira, e também aprenderam técnicas que permitiam que eles ficassem assentados em determinadas localidades. Obviamente, localidades próximas à água, cursos d'água. Né? Mas mesmo no Neolítico, onde eles já estavam mais, digamos, com uma base territorial fixada, eles ainda assim faziam essas rotas de migração do ponto de vista de cultuar suas divindades e também para fazer esses rituais de procriação.
Então, essas rotas que a gente hoje, né, faz a peregrinação para ir a Santiago de Compostela, desde milênios atrás, servem para esse propósito também de fazer um deslocamento de grupos humanos com o propósito de cultuar divindades ou praticar rituais. Tá bem? E, enfim, isso faz com que esses roteiros que hoje a gente percorre tenham uma energia condensada, um magnetismo armazenado que vem desde aquela época da Idade da Pedra. Então, a gente sente que tem uma energia poderosa ali. E que, como a gente está dizendo aqui, vem de muito antes de tais rotas, de tais roteiros serem conhecidos como caminhos para Santiago de Compostela. Tá? E, além disso, a gente não pode deixar de citar também, mais uma vez, reforçando aqui que não é a intenção da Natrip abrir nenhuma polêmica em relação à historiografia oficial, mas existem versões de que esses restos mortais encontrados lá em Santiago de Compostela são de um pregador famoso, nascido na Galícia, que fez algo que é atribuído a São Tiago Maior, né, de pregar o Evangelho de Jesus naquela região. Mas ele, de fato, esse pregador nasceu na Galícia, então ele dominava a língua, conhecia os povoamentos, as localidades onde ele deveria ir para pregar. E ele tinha uma fama, ficou conhecido por ter dons de cura. Né? E esse pregador, no final da sua vida, ele foi condenado e morto numa região onde hoje é a Alemanha, e lá foi esquartejado, né, como pena dessa condenação. E esses seus restos mortais foram trazidos à Galícia e lá enterrados por seus discípulos, né, que o seguiram até os seus últimos dias, depois da condenação e de sua morte, com o esquartejamento do seu corpo. Então, assim, existe também essa versão historiográfica, né? Nós não queremos abrir polêmica, como eu falei, mas achamos importante citar aqui este fato que consta da história, né? Apesar de não ser da historiografia oficial. Tá bem? Então vamos seguir. Voltando para os dias de hoje, os peregrinos que acorrem a Santiago de Compostela, eles o fazem por variadas razões, de foro íntimo, né, que a gente chama, como a gente pode ver aí na lâmina da nossa apresentação. São motivos de ter uma vivência espiritual ou religiosa, por interesses na história do Caminho de Santiago, que pode envolver questões de arquitetura e de engenharia das construções e da infraestrutura que existe ao longo dessas rotas que levam a Santiago de Compostela. Né? Infraestrutura essa que foi construída ao longo desses quase 1.200 anos, desde a descoberta da tumba, tá certo? Esses motivos podem ter a ver também com interesses na cultura dessa região e interesses na cultura que podem se referir à música, a rituais e à gastronomia da Galícia. Né? Não só da Galícia, mas da Península Ibérica como um todo e particularmente da Galícia, que é onde se encontra a Catedral de Santiago de Compostela. Né? Música e rituais, eles certamente
tem uma origem anterior ao século VIII, onde houve a descoberta dessa tumba. Porque a gente percebe claramente que a música e vários rituais são muito ligados à cultura celta, que, digamos assim, chegou e colonizou, vinda lá dos países nórdicos, né, aquela região da Galícia, desde o século III ou II antes de Cristo, tá bem? Depois disso chegaram os soldados do Império Romano, que dominaram aquela região e a chamaram de Espanha, né? O nome Espanha certamente vem dessa designação que o Império Romano deu à Península Ibérica. E, enfim, isso tudo faz parte da história, da cultura da Península Ibérica, que podem ser de interesse também daqueles que se decidem por peregrinar até Santiago de Compostela. Podem ocorrer também interesses ligados a questões esportivas, ou seja, praticar atividades de trekking ou de caminhada de longo curso. E, como a gente diz aí na nossa lâmina, talvez, ou principalmente, por tudo isso junto, por um pouco disso tudo. Tá bem? Então vamos lá em frente. Agora, a gente queria citar também um pouco do que é a gastronomia da região. E queríamos começar falando dos vinhos da Península Ibérica. Por exemplo, fazendo o caminho de Santiago, os peregrinos têm a oportunidade de experimentar, apreciar e degustar vários tipos de vinho que estão lá disponíveis para isso ao longo do caminho de Santiago. Então, por exemplo, tem dois rios, dois cursos de água que são muito importantes na Península Ibérica, que são o Rio Douro e o Rio Minho, que a partir deles a gente tem vinhos que são ali produzidos e que são conhecidos mundialmente, né? Por exemplo, os vinhos de denominação de origem Ribera del Duero, que são produzidos por castas de uva nas margens do Rio Duero, por isso o nome Ribera del Duero. E Duero é Douro em português, né? Então, são vinhos produzidos às margens do Rio Douro, né? Normalmente, ou principalmente, ali na região de Castilha e Leão. E temos também outros vinhos muito famosos no mundo todo, que são os vinhos de denominação de origem Ribeira Sacra. Estes produzidos a partir de castas de uva produzidas nas margens de trechos do Rio Minho, esse já totalmente na região da Galícia. Além disso, temos ainda os vinhos da região de Rioja, que também são muito famosos mundialmente, e os vinhos das Rias Baixas, que são regiões ou acidentes geográficos, vamos chamar assim, da costa da Galícia, né, que a gente vai falar um pouco mais sobre essas rias daqui a pouquinho, quando a gente falar da gastronomia sobre frutos do mar, tá bem? Mas lá também se produzem vinhos muito famosos que são chamados os vinhos das Rias Baixas. Seguindo aí na gastronomia e falando sobre os frutos do mar, a gente tem isso já consagrado mundialmente. Os frutos do Mar da Galícia são considerados os melhores do mundo. E por quê? Porque eles são coletados, né, são produzidos e depois coletados para serem disponíveis para consumo nas rias galegas. E o que são as rias galegas?
A gente colocou um pequeno texto aí na apresentação para facilitar o entendimento de vocês. Essas rias são acidentes geográficos que são semelhantes aos famosos fiordes dos países escandinavos, ou seja, são reentrâncias na costa que formam canais que adentram por vários quilômetros o terreno do litoral da Galícia. E nesses canais, a água do Oceano Atlântico ela se mistura com a água desses rios e cursos d'água que desembocam ali, né? Então, isso forma um ecossistema que a gente pode chamar de único e muito particular, onde cresce, ou onde se desenvolve essa fauna, esses frutos do mar, e que é muito apreciada e que tem essa designação de serem os melhores do mundo. Além disso, ao longo do Caminho de Santiago, né, e mais especificamente pela Galícia, já no trecho final do percurso, a gente vai poder experimentar o caldo galego, as empanadas, o pulpo à la tinta, que é muito famoso, né, que é o polvo feito com a própria tinta, né, que ele tem, os pimientos de Padrón, o queijo galego e uma cerveja que é muito conhecida dos brasileiros, né, que é a Estrella Galícia, que todo mundo aqui no Brasil conhece certamente, tá bem? Então, tudo isso ao longo do Caminho de Santiago pode ser degustado, pode ser apreciado, pode ser conhecido. Então, além das questões, digamos, de foro íntimo, fazendo o Caminho de Santiago, o peregrino tem a oportunidade de também vivenciar essas delícias da gastronomia da Península Ibérica, digamos assim, que também é um atrativo e tanto para você ir lá e fazer esse percurso, né, dentro do planejamento que você estabelecer para peregrinar até Santiago de Compostela. Um pouco da história dessa gastronomia da Galícia, principalmente, né, são comidas muito ricas em caloria, que no passado se destinavam a alimentar essa região que sofria de forma crônica de pobreza e carências. Então, era uma população majoritariamente muito pobre, com muito poucos recursos e que tinha que contar com uma gastronomia que fosse rica em calorias e nutrientes, até por conta da questão do clima da região, porque lá no inverno tem um clima frio muito rigoroso, né? Então, tudo isso era importante para que essas pessoas se alimentassem de forma adequada. Aí na foto da lâmina a gente pode ver em cima uma torta chamada Torta de Santiago, que é muito famosa lá na cidade de Santiago de Compostela, né? E que os peregrinos não podem deixar de experimentar, principalmente chegando lá em Santiago de Compostela. Ela é feita à base de amêndoas, como está ali no desenho, indicada na foto. E tem alguns exemplares dos frutos do mar dessa região das rias galegas, ali mostrada numa feira de um mercado municipal lá da Galícia. Tá bem? Aqui a gente está se encaminhando já para o final do nosso workshop, né? Partindo para a finalização dessa terceira etapa, né? Desse terceiro vídeo do nosso workshop. E a gente queria aqui, mais uma vez, citar ou relembrar, fazendo um resuminho, do que a Anatribe oferece a você em nossos pacotes para fazer o Caminho de Santiago. Então,
a gente gostaria de mais uma vez ressaltar que o nosso foco é prestar assessoria e assistência para fazer o planejamento completo da sua peregrinação, como uma primeira etapa. Depois, fazer toda uma preparação e treinamentos que sejam adequados para você ter sucesso em seu projeto de peregrinar até Santiago de Compostela, isso como uma segunda etapa do pacote. E, finalmente, como uma terceira etapa, fazer o guiamento da sua peregrinação. Seja de forma presencial, né, com um guia nosso presente, ou seja, da forma como a gente chama, por guiamento remoto, que, como o nome diz, é feito remotamente por WhatsApp, para você poder ter essa assistência também durante o período que você vai estar lá fazendo a sua peregrinação. Certo, pessoal? Então, assim, queria passar rapidamente aqui sobre algumas conclusões de caráter geral desse nosso workshop. Um primeiro ponto seria que a gente tem por foco nos nossos pacotes, como eu já disse, né, e ressaltei na lâmina anterior, cuidar e assessorar você nos aspectos da vida real que são importantes, para que não ocorram as tais intercorrências ou possíveis problemas durante a sua peregrinação. Isso quaisquer que sejam seus motivos de foro íntimo para ir lá e fazer essa peregrinação. Lembrando, mais uma vez, que esses problemas ou intercorrências podem, de uma forma menos grave, incomodar, ou de uma forma mais grave, podem até determinar a interrupção ou o fim prematuro da sua peregrinação, como lesões em tendões e músculos, provocadas principalmente por bolhas nos pés, tá certo? Então, tudo isso a gente tem um foco especial na preparação para que a gente evite que aconteça com você. A Anatrip também oferece em seu pacote isso que eu estou falando, né, dar essa assessoria e assistência para evitar esses eventos indesejáveis. E assim a gente aposta que a sua motivação pessoal, né, qualquer que seja ela, de foro íntimo, vai se realizar com sucesso, tá bem? Que é o que a gente espera e deseja a todos vocês. Esse, então, a gente entende que é o nosso diferencial no mercado de turismo de aventura com relação aos pacotes para peregrinar até Santiago de Compostela. Ok, pessoal? Então, gostaria de agradecer a atenção e a participação aqui conosco nesse workshop da Anatrip sobre o Caminho de Santiago. Espero que seja útil, né, tudo que a gente trouxe de informação, de pontos que consideramos importantes e que procuramos ressaltar aqui nesse workshop para vocês. Tá bem? Aqui a gente mostra rapidamente alguns parceiros nossos, né, associações e entidades das quais a gente participa, né, como empresa de turismo de aventura e ecoturismo. Temos também alguns parceiros que produzem equipamentos especializados para trekking e caminhadas de longo curso. Tá bem? E aqui nessa última lâmina nós temos os nossos canais de contato, que vocês podem fazer contato conosco quando e como desejarem, para tirarem dúvidas sobre os nossos pacotes, para discutirem um pouco mais alguns dos pontos que nós procuramos apresentar nesse workshop para vocês, caso seja do interesse, né? Tá bem? Então, assim, estamos à disposição e esperamos que, caso você se resolva a ser mais um peregrino para Santiago de Compostela, que esse nosso workshop possa ter ajudado de alguma forma
que você realize esse seu desejo, essa sua meta, tá bom? Então, um grande abraço e estamos disponíveis para fazer contato e continuar interagindo, se assim vocês desejarem, ok? Um grande abraço, então, a todos. Até uma próxima.